Olá, meninos. Professora Lídia aqui falando. Bom dia, né? Ou boa tarde ou boa noite, não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo. E assim, né? Diante dessa situação em que o mundo se encontra e nesse momento, principalmente, o Ceará, e de acordo com as orientações da coordenação, pediu para a gente estar passando atividade para vocês, para que vocês não fiquem com tempo vago em casa, né? E não fique sem estudar, que a gente não perca tantos dias de aula. Então aqui, após ver lá a parte do balanceamento, né, espero que pelo menos a grande maioria de vocês tenham compreendido o que é, nós agora vamos partir para o cálculo estequiométrico. Aí só uma informação, o vídeo ele vai ser mandado talvez em 2 ou 3 vídeos, tá? Por quê? Se eu fizer um vídeo muito longo, o upload ele demora muito. E aí fica muito ruim de ser enviado. Então eu preferi fazer em vídeos curtos, só que eu vou mandar na sequência, vídeo 1, vídeo 2, ok? Então vamos aqui ao que interessa. Cálculo estequiométrico, né? Nós vimos, eu já expliquei a vocês que na parte da estequiometria a gente começava com balanceamento. Na verdade a gente viu as leis ponderais, que era a lei da conservação da massa, a lei de Proust. Agora, aí nós vimos balanceamento e agora nós vamos entrar nos cálculos estequiométricos, tá? Existe 4 tipos de relações. Existe mol, massa, números, quantidade de mols, que é o número de Avogadro, e o volume. Só que como a gente está distante, não tem tanto contato assim, eu hoje vou mostrar só a quantidade, a relação quantidade de matéria, tá? Que representa mol, ok? E a atividade que eu vou destinar a vocês, após aqui a aula, é só sobre mol. Vocês vão fazer 10 atividades só sobre mols, certo? Então, compreendido? Então, vamos lá. Primeira coisa, toda vez que você escutar essa palavrinha aqui, quantidade de matéria ou quantidade da matéria, representa mol, certo? Então, em algumas questões, ó, que nem aqui nesse exemplo 1, tem quantidade de matéria. O que isso significa? Que ele está falando de mols. Se fosse quantidade de massa, aí seria na unidade de massa. Por exemplo, grama, quilograma, picogramas e assim sucessivamente. Se fosse em volume, quantidade de volumes, aí seria litros, ml, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, enfim. Mas toda vida que falar em quantidade de matéria, matéria representa mol, certo? Vou apagar aqui que foi bem em cima. Então, matéria representa mol. Aí aqui, ó, eu tenho uma equação química, né, uma reação química do álcool etílico com o oxigênio, formando o gás carbônico e a água. Se você observar, a equação já está toda balanceada, certo? Então, começando aqui pela regra lá do macho, né? Carbono, ó. Eu tenho 2 carbonos desse lado, ó, 2 vezes 1 dá 2. Desse lado também eu tenho 2, ó, 2 vezes 1, 2. Eu tenho 6 hidrogênio, que é o próximo elemento, 1 vezes 6 dá 6. E aqui, ó, nos produtos, 3 vezes 2 dá 6, certo? Desse lado aqui eu tenho 4, eu tenho 7 oxigênio, ó. 1 vezes 1 dá 1, mais 3 vezes 2, 6. 6 com 1 dá 7. E desse lado também eu tenho 7 oxigênio. 2 vezes 2 dá 4, mais 3 vezes 1, que está bem aqui, né? Que na química a gente não mostra, dá 3. 4 com 3 dá igual a 7. Então, a equação toda balanceada. Lembrando que isso aqui, ó, representa os estados físicos de cada componente, de cada molécula. Ok? Então, quando se fala em quantidade de matéria, que é mol, o que é esse mol? O mol é esse coeficiente, né? Eu expliquei a vocês que o número grande representa coeficiente estequiométrico, tá? Então, esse coeficiente estequiométrico aqui, ele representa a quantidade de mols de cada molécula. Por exemplo,
Quantos mols eu tenho dessa molécula aqui, que é o álcool etílico? Aqui eu vou ter... Qual é o coeficiente que eu tenho aqui? Eu tenho 1, então aqui eu tenho o quê? 1 mol. Certo? Eu tenho quantos mols de oxigênio? Que coeficiente é esse aqui? 3, então eu vou ter 3 mols. Eu tenho quantos mols de gás carbônico? Qual é o coeficiente que eu tenho aqui? 2. Então, eu vou ter 2 mols, certo? Eu tenho quantos mols de água? Qual é o coeficiente que eu tenho aqui? Eu tenho 3 mols.